Tiago 1, de 1 a 4 diz o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Senhor nosso Deus, nós lemos uma pequena porção da Tua Palavra, mas nem por isso pequena em poder, pequena em extensão apenas. Te pedimos em nome de Cristo que, da mesma maneira que o Senhor tem abençoado a sua igreja ao longo de 2 milênios com esta palavra, também nos abençoe nesta noite, nos fale ao coração e nos ensine sobre como suportar a provação da fé com alegre perseverança, porque isto produz crescimento espiritual. Ajuda-nos, Deus, abençoe-nos, Pai amado. É a nossa oração, o nosso pedido, a nossa súplica neste momento, em nome de Jesus. Amém. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Normalmente, quando nós estudamos um texto bíblico, nós nos perguntamos, é uma das regras, quem é o autor? No caso da carta de Tiago, esta é uma questão importante e uma questão que intrigou a igreja desde o século II. Quando a igreja estava no processo de reconhecimento do cânon bíblico. Por exemplo, teve um herege gnóstico chamado Marcião, filho do bispo de Sinop. Ele simplesmente rejeitou esta carta, dizendo que ela não era inspirada. Isso no século II. E no século XVI ainda, Martinho Lutero não a aceitava, não integralmente, a ponto de chamá-la pejorativamente de carta de palha, porque ele achava que o escritor era uma outra pessoa que usou o nome de Tiago, para com isso ganhar credibilidade. 2 dos pais da igreja, homens importantes na história da igreja, Orígenes e Clemente, ambos de Alexandria, eles também não a aceitaram, porque achavam que ela contradizia a doutrina bíblica, a doutrina paulina da justificação pela fé somente, porque ela fala bastante sobre as obras, quando na verdade ela não trata da doutrina da justificação, ela trata da doutrina da santificação dos justificados. São doutrinas diferentes, ênfases diferentes, mas a igreja do Senhor, ao longo do tempo, analisando o conteúdo da carta, crendo ter elementos para definir a sua autoria, recebeu a carta. E ela tem, sem sombra de dúvidas, abençoado a vida de muitos cristãos ao longo de 2 milênios. Carta de Tiago. Houve, no começo, quem pensasse que esta carta teria sido escrita por Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu. É um dos Tiagos que tem no Novo Testamento. Mas Tiago morreu muito cedo, pouco depois da ascensão de Jesus, perseguido por Herodes, está em Atos 12. Ele morreu ainda antes do período em que as cartas começassem a circular. É pouco provável que fosse esse. Entre os apóstolos tinha um outro Tiago, filho de Alfeu, chamado Tiago Menor. Mas ele aparece muito pouco. E seria natural que alguém que aparece tão pouco nos relatos do Novo Testamento se apresentasse um pouco mais, falasse um pouco mais a seu respeito. A igreja então entendeu que não era Tiago, o irmão de João, não era Tiago, o filho de Alfeu. Então falta definir quem é o autor. E a igreja primitiva aceitou a carta porque ela conhecia bem o seu destinatário, ela sabia que o seu destinatário tinha uma ligação familiar com Jesus, e então ela aceitou esta carta de alguém que era um judeu, que escreveu as 12 tribos da dispersão, que escreveu para a comunidade judaica, e ele também se sentia parte dessa comunidade. Quem é o autor? Uma pergunta interessante. O autor é Tiago, irmão do Senhor Jesus, o irmão mais jovem do Senhor Jesus, o irmão de Jesus, que conheceu o ensino do Mestre. E a Bíblia diz que no princípio eles não creram em Jesus. Em João 7,5, os irmãos de Jesus, João diz que os irmãos de Jesus não criam nele.
Se você olhar em Marcos 3, os irmãos de Jesus vão aparecer junto com Maria, tentando tirar Jesus do meio da multidão, para o seu próprio bem. Em Marcos 3:31, acontece dos irmãos de Jesus, junto com Maria, chegarem a uma casa onde Jesus está ensinando, e as pessoas irem falar com Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Aí Jesus diz: minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a minha palavra. Mas Tiago creu no Senhor Jesus em algum momento entre a prisão e o Pentecostes. Porque Tiago vai aparecer entre os discípulos de Jesus no cenáculo, lá em Atos 1:14. Paulo vai dizer que Tiago pertencia ao grupo apostólico mais amplo, não aos 12, mas ao grupo mais amplo. Por exemplo, em 1 Coríntios 15, Paulo diz que o Senhor Jesus apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois apareceu aos 12 apóstolos. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago. Agora sim, ele citando Tiago, dizendo que Tiago viu a Jesus entre o período da ressurreição e da ascensão. E Tiago certamente se encontrou com Paulo em Gálatas 1:9, provavelmente um relato de Atos capítulo 15, onde ele diz que viu outro dos apóstolos, não viu outro dos apóstolos a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Esse é o autor da carta. Tiago, o irmão do Senhor, alguém que parecia ter a primazia na igreja em Jerusalém, alguém que, por exemplo, quando Paulo cita os apóstolos, cita Tiago antes de Pedro, mostrando relevância. Isso era muito comum, era um costume da época. Quando as pessoas davam seu veredito nos tribunais, o juiz mais importante falava por último. E em Atos 15 é Tiago quem fala por último. Então é este Tiago, o autor da carta, o irmão de Jesus. Quem são os destinatários? É importante a gente saber quem é que iria ler essa carta no começo. Ele diz que os destinatários são as 12 tribos da dispersão. Era um termo corrente para falar dos judeus da diáspora, dos judeus que foram expulsos da Palestina, isso contando desde os dias de Esdras e Neemias, quando os judeus não quiseram voltar para Jerusalém. Um grupo voltou, mas muitos não voltaram. E eles eram conhecidos então como os judeus da diáspora, os judeus que estavam espalhados. Para estes, Tiago escreve. Saber disso é muito importante, porque quando ele escreve para os judeus da diáspora, naqueles dias tinha alguns tipos de religiosidade, talvez muito parecido com os nossos tipos. Por exemplo, tinha quem dizia que você não precisava se preocupar sobre como você vive a sua fé. Você podia ter uma fé contemplativa, aquela fé de êxtases, de momentos de profunda emoção, isso basta. E ao longo da história da igreja, houve pessoas que acreditaram que poderiam viver a sua fé se trancando em um cubículo e passando a vida inteira trancados. Tinha gente que pensava assim, e a carta de Tiago vai dizer, isso aí é inútil. Tinha gente que achava que bastava ter conhecimento doutrinário, não, eu sei das coisas. Não precisava expressar isso na prática. E Tiago diz, não, isso também é inútil. Tem gente que achava que a fé bastava, para viver a sua fé, bastava a prática de rituais. Se você fez tudo certinho, foi lá no lugar de culto, fez tudo certinho, agora voltou para casa, você não precisa mais se preocupar. Até o culto que vem, até a próxima oportunidade. Tem gente que achava que isso bastava. Tiago disse, não é assim. Não basta você fazer tudo do jeitinho certo na igreja, chegar lá, receber um carimbo de que você foi no culto e passar a semana vivendo como se Deus não existisse. Não é assim. Mas o que Tiago quer mesmo? O que Tiago está ensinando? O que o Senhor está ensinando? Ele está ensinando aos judeus da dispersão, gente que acreditava e que deveria acreditar que a fé e a vida piedosa deveriam caminhar juntas. Aquilo que eu sei, aquilo que eu aprendo, aquilo que eu creio tem que influenciar as minhas decisões, as minhas ações, as minhas atitudes. O que eu creio tem que refletir-se no meu falar. O que eu creio tem que refletir-se no meu andar. O que eu creio tem que se refletir até no meu comer e no meu beber. Em tudo que eu fizer. Tiago vai defender a ideia de que o justo é aquele que não apenas conhece a doutrina, mas o que a pratica. Para Tiago, conhecimento sem prática é inútil. Esse é o ponto central da carta.
Se você conhece e não pratica, o seu conhecimento é inútil. Uma terceira pergunta importante quando a gente vai ler um texto bíblico. Por que esse texto foi escrito? O que o autor, inspirado por Deus, está nos dizendo? Por que Tiago quer ensinar as 12 tribos da dispersão e o que ele quer ensinar para mim e para nós hoje? Tiago defende a ideia, queridos, de que conhecimento e vida piedosa são inseparáveis. Ele pensa exatamente igual a Miqueias, por exemplo. Miqueias, no capítulo 6, diz assim: você quer saber o que Deus quer de você? Ele já disse, você precisa conhecer. Ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor requer de ti. Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. É isso que Deus quer falar para a sua igreja através da carta de Tiago. Eu creio que é isso que Deus quer falar para a sua igreja hoje, aqui e agora. Eu creio que aquele que inspirou esta carta certamente sabe tudo sobre o coração do homem, tudo sobre o meu coração e tudo sobre o seu coração. E é interessante que ele quer nos ajudar a conhecermos o nosso próprio coração. Não é suficiente dizer que o coração do homem é enganoso, corrupto ou dado a coisas semelhantes. É preciso que você conheça onde é que está a corrupção dentro do seu coração, onde é que você está sendo enganado dentro do seu coração, onde é que as suas motivações estão levando você para o erro. Você precisa conhecer aquilo que te motiva a fazer o que é bom e as suas fraquezas para fazer o que é mal. E para isso Tiago vai nos oferecer nesta carta algumas, eu chamei de questões teste. A ideia aqui é a seguinte: algumas coisas que nós precisamos testar, que você precisa testar para saber se você de fato está vivendo a sua fé como o Senhor quer que você a viva. Se nós estamos de fato vivendo como o Senhor quer que vivamos. Primeira coisa que você precisa testar: não é a vida do outro, não é a conduta do seu próximo, mas teste o seu coração. A primeira coisa mais próxima de você, que merece análise, é o seu próprio coração. No verso 2 do capítulo 1, Tiago diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. É comum nós encontrarmos diversos tipos de testes na internet. Existe teste para você saber se você é liberal ou conservador na economia, se você é de direita ou de esquerda na política, teste para conhecer o seu perfil psicológico, para você saber se você é fleumático, sanguíneo, melancólico ou etc. Teste para descobrir a sua vocação profissional. Testes e mais testes. É só procurar. É só procurar que você vai achar. Olhando para a carta de Tiago, nós somos chamados a fazer um teste sobre a natureza da nossa fé. E a primeira coisa que ele propõe é: e o seu coração? Como está o seu coração? Como você se sente quando a sua fé é testada? Como você se sente quando a sua fé é provada? E aqui talvez você comece a pensar em questões de saúde, ou de emprego, ou de relacionamentos familiares, relacionamentos interpessoais, relacionamentos profissionais. É claro que problemas nestas áreas podem ser instrumentos de provação, sim. Mas não é exatamente deste tipo de provação que Deus está falando aqui, ou não somente disso. Por exemplo, às vezes é exigido que o crente visite os presos, porque Jesus disse que você tem que visitá-los, verdade? Não. É claro que o evangelho tem que chegar a todos, inclusive aos presos. Mas a questão é: de que presos Jesus está falando em Mateus 25:43? Sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. Ele está falando aqui daqueles que estão presos por causa da sua fé. Em 1 de Pedro, capítulo 4, Pedro vai dizer o seguinte: se vocês são injuriados pelo nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus.
Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com este nome. De que sofrimento Pedro está falando? De sofrer pelo nome de Cristo. Falando de provação por causa do nome de Cristo. O próprio Paulo também vai passar por esse tipo de situação, a ponto de escrever a Timóteo: não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. O que a palavra está dizendo é que a nossa fé vai ser provada em situações bastante diversas. Tiago está falando aqui do sofrimento por causa da fé. Não é provação você está indo para casa e acertar um pedregulho com o seu pé. Não é desse tipo de provação que ele está falando. Se alguém está desempregado, por exemplo, por ter sido um mau empregado, por ter sido negligente, preguiçoso ou incompetente, então não se trata de provação. O caso é de tomar vergonha e de aprender a trabalhar como um justo. Isso não é para, fui demitido porque estou sendo perseguido. Faltava ao trabalho, não trabalhava direito, era relapso, fazia tudo errado. Não foi perseguição. Agora, se está desempregado por questões conjunturais, crises econômicas ou algo parecido, a igreja deve ajudar aquele que está sofrendo. Mas se está sofrendo, se, por exemplo, perdeu o emprego por perseguição religiosa, por verdadeira perseguição religiosa, então este sim está sendo provado por causa da sua fé. O Senhor Jesus disse que seria assim lá em João 15. Se perseguiram a ele, também perseguiriam a nós. Se guardarem a palavra quando for pregada, se guardaram quando ele pregava, também guardarão quando nós pregarmos. Mas como isso funciona então no nosso teste de fé? Teste o seu coração. Se o seu sofrimento é por causa da fé em Jesus, se você está sofrendo perseguição religiosa, como é que fica o seu coração? Como é que você se sente? Se a perseguição é mesmo por causa da sua fé, então você não pode deixar-se tomar por um sentimento de comiseração, se achando um pobre coitado injustiçado. Injustiçado foi Jesus. E mesmo assim ele não retrocedeu, não reclamou. Se a perseguição é por causa da sua fé, se a provação é por causa da sua fé, então o seu coração não pode ser tomado por desejo de vinganças ou ameaças contra os seus perseguidores, porque não é isso que o Senhor chama de verdadeira justiça. Ah, eu estou sendo perseguido, eu vou me vingar. Não é isso que o Senhor chama de verdadeira, de reta justiça. É o contrário disso. Em Mateus 5 ele diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. A perseguição, a provação, por causa do Senhor Jesus, não deve ser motivo de ira, de vingança. Mas pelo contrário, Tiago diz que o crente, ao ser provado, deve ser invadido de toda alegria. A expressão é pashará, que significa uma alegria plena, plenitude de alegria, totalmente tomado de alegria. Essa expressão tem basicamente dois significados: gozo e deleite calmo. Estar tranquilo e deleitoso na situação. Não se trata de sair pulando na rua, igual quando o seu time ganha um campeonato, dizendo: eu estou sofrendo por causa de Jesus. Não é isso. Mas é de sentir-se interiormente feliz, por saber que foi considerado digno de sofrer por causa de Cristo. Isso já aconteceu com os apóstolos em Atos 5:41. E eles se retiraram do sinédrio regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. Paulo, que muitos usariam depois os escritos de Paulo para rejeitar a carta de Tiago, ele escreve aos crentes tessalonicenses concordando inteiramente com Tiago, dizendo, por exemplo, que sofrer por causa da fé é uma evidência de que está havendo desenvolvimento, de que está havendo crescimento na fé. Está em 2 Tessalonicenses 1, dos versos 3 até o 5. A gente não precisa procurar muito para perceber que o ensino da Bíblia a respeito de provação da fé, de suportar a
aprovação com alegria, com toda a alegria, é totalmente diferente, é completamente diferente do ensino que muitas vezes nós encontramos por aí. O ensino que nós encontramos por aí muitas vezes é frontalmente, totalmente contrário ao das Escrituras Sagradas. Falsas igrejas com falsos mestres anunciando um falso evangelho, dizem: você não pode sofrer. Você foi chamado para prosperar, quando na verdade somente os líderes prosperam. Se você... se traz vontade de revidar, ou se nós exultamos diante do Senhor por sermos considerados dignos de ter a nossa fé provada por causa do nome do Senhor. A verdadeira fé, em momentos de provação, vai fazer com que o coração do crente se alegre no Senhor. Há uma segunda...